Olá, pessoal, de volta com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente continua no capítulo Não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. E hoje nós vamos falar do óbolo da viúva. Nós continuamos tratando desse assunto, da vaidade, do orgulho, de como nós nos perdemos na caminhada da evolução quando damos lugar à nossa vaidade. Quando utilizamos a doação para aparecer e não para praticar a caridade genuína, né? A gente já vinha falando disso nos itens anteriores e hoje a gente vai continuar. Lembrando sempre da importância de fazer a leitura de harmonização e a prece para que possamos estar melhores harmonizados, receber as melhores intuições sempre. Então, como a gente sempre faz, vamos lendo e comentando. Ele fala aqui no item 5, né? Os nossos capítulos, eles começam com uma passagem do Evangelho, e aqui não vai ser diferente, ele começa com uma passagem do Evangelho de Marcos e de Lucas, falando que, estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância, então colocavam bastante dinheiro. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então os seus discípulos, aí o momento do aprendizado, né? Jesus então disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Então eu acho que esse trecho do Evangelho, né, algumas passagens de Jesus são um pouco confusas, mas eu acho que essa aqui fica bem clara. A gente vai ler o desenvolvimento do Kardec como complemento. Mas aqui a mensagem principal que ele traz é que por mais que ela desse 2 moedas, ela deu tudo o que tinha. Ela provavelmente ficou sem comer, ela provavelmente ficou sem alimentar os filhos, ela provavelmente, se fosse nos dias de hoje, né, ela provavelmente deixou de pagar alguma conta. Naquela época também, as pessoas tinham os impostos a pagar, então ela deixou de fazer alguma coisa para fazer essa doação. Isso, na verdade, é muito simbólico para nós podermos refletir quando fazemos uma caridade e quando estamos doando algo. Será que estamos doando algo como a viúva ou como esses ricos? Será que estamos apenas fazendo uma doação daquilo que nos abunda, daquilo que não faz falta, ou estamos conseguindo doar algo que a pessoa necessita, mesmo que aquilo nos faça falta? E vamos entender que Jesus não quer que a gente sofra, Jesus não quer que a gente passe por esse sacrifício de dar uma coisa que faz falta apenas porque deve ser assim, mas sim porque o objetivo é a nossa educação. O objetivo é o nosso desapego, é que nós possamos aprender a desapegar das coisas materiais. Por isso a ideia de dar o que nós temos, o que nos falta, né? Porque isso mostra que nós estamos tão desapegados a ponto de nos preocuparmos em primeiro lugar com a necessidade do outro e não com o apego material que eu criei com aquilo que eu já tenho muito, né? Então ele fala o seguinte: muita gente, no item 6 ele vai desenvolver. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. Então isso aqui, né, você mesmo de repente já falou, eu mesmo já falei. Se eu tivesse tanto mais, eu ajudaria mais. Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse não sei que condições, eu poderia ajudar em não sei quantas condições também. Eu sei que a gente segue falando e ajudar que é bom, a gente tá fazendo igual esses ricos aqui, né? Ajudando só com o que nós temos muito. Mas aí eu acho interessante que ele fala dessas desculpas que nós damos, né? Eu queria ajudar muito, mas eu não disponho de tempo, não disponho de dinheiro. E se eu estou guardando, é porque eu vou dar uma boa aplicação para isso. É, sem dúvida, louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera.
Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos, né? Então, assim, o que o evangelho cobra da gente é uma reflexão. O evangelho cobra que a gente sempre olhe a intenção por trás. Então, é claro que se eu estou economizando dinheiro porque eu tenho um propósito, se eu estou guardando dinheiro, se eu preciso daquele dinheiro para pagar uma coisa que também é necessária para mim, tá tudo certo. Mas o que ele fala é que será que em todas as pessoas o objetivo é o mesmo? Não haverá aquela pessoa que, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Essa segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam seus próprios olhos, os ricos, né? Mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os investigassem, anula o mérito do intento, que eu falei, o que vale é a intenção. Visto que com a verdadeira caridade o homem sempre há de pensar nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar generosos propósitos. Haveria nisso, então, o sacrifício que mais agrada ao Senhor. E aí, lembrando do que eu falei no início, essa leitura ela precisa estar o tempo todo baseada, fundamentada na nossa evolução. E sim, pensando que nós temos que desapegar dos valores materiais, porque não são eles que nos geram a felicidade. Eles geram uma ilusão de felicidade. É claro que eu que estou falando com vocês, eu me encontro na mesma situação que vocês aí que estão me ouvindo, né? Eu também tenho várias coisas de que eu provavelmente não preciso, outras que eu tenho a certeza que eu já não preciso, mas eu tenho porque em algum lugar aquilo me traz um conforto, aquilo me traz uma ilusão, aquilo me traz uma necessidade falsa. Então, nós estamos nesse caminho e é por isso que o Evangelho nos traz, porque é o que eu sempre falo, se a gente não precisasse ouvir, não estaria sendo dito. Né? Por mais que a gente não precise ouvir tudo ou dessa forma, alguma coisa ainda precisamos mudar em nós. Então, ele continua aqui. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço. Tá aí o grande sonho de ganhar na Mega Sena de todo mundo. Correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensanche aleatória e do recebimento de inesperadas heranças. Né? Nas redes sociais, o meme que mais tem é assim, eu queria ser herdeiro, né? E mais do que a coisa do herdeiro, eu acho interessante, porque mais do que trazer o dinheiro para a gente fazer as coisas, que até aí não teria problema nenhum, é querer o dinheiro fácil. Porque a herança, nós adquirimos aquele dinheiro sem trabalhar. Simplesmente aquele dinheiro para no nosso colo. E é justamente essa ideia que ele é contra, né? O problema, isso tem outros trechos do Evangelho. O problema não está em ter dinheiro, o problema não está em ter conforto, em se vestir bem, gostar de estar saudável. O problema é o quanto isso nos aprisiona. O problema é quanto isso nos cega para o problema do próximo, para o problema do outro que está ao nosso lado passando necessidade. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Então, ele aqui ainda está dizendo, e o que dizer daqueles que ainda pedem auxílio aos espíritos benfeitores para que o ajudem a enriquecer, ainda conseguir mais coisas para eles? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, e ainda menos são dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens, do tipo, eles não estão aqui para isso, né, gente? Daí vem o serem punidos pelas decepções, punidos por eles mesmos, né? Essa punição, eu gosto sempre de frisar aqui, não é algo que Deus, como esse ser que muitas pessoas imaginam, está sentado numa cadeira, vendo quem faz ou quem deixa de fazer e mandando as punições para essas pessoas que estão errando, né? A punição é no sentido da própria ação e reação, né? A gente já viu aqui várias vezes que toda ação gera uma reação. E no momento que eu faço algo que
desvia dessa lei da natureza, automaticamente eu sou convidada a retomar o direcionamento do caminho certo, como se fosse um GPS, né? A gente pode pensar nessa punição como um indicativo que algo está dando errado, né? Sabe quando a gente tem febre? Me ocorreu isso agora, né? A febre, ela é uma coisa ruim, ela é uma sensação super desagradável, mas ela indica que o nosso corpo está com alguma infecção. Ela indica que algo não está funcionando bem. Então, uma punição para indicar que o corpo precisa de ajuda, que o corpo precisa ser medicado. Da mesma forma, quando nós somos punidos pela nossa própria frustração, é para indicar que algo não está no seu caminho certo, algo não está seguindo o propósito do bem, algo precisa ser reavaliado. E continuando, aí ele até fala aqui para a gente consultar o livro dos médiuns, né? A segunda parte, itens 294 e itens 295. E depois, na sequência, ele fala: aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de alguma coisa, como a gente viu lá no exemplo da viúva. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência, né? Então ele está falando para aquela pessoa que quer fazer a caridade sincera, já que ela é sincera, ele com certeza ficaria imensamente feliz de poder ajudar cada vez mais pessoas, nem que isso custasse cada vez mais ausência de algum bem para ele. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submete-se e limita-se a fazer o que ele pode. Então, assim, ele gostaria de ajudar mais pessoas, mas ele fica feliz em ajudar na medida do possível. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar as lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? E aí, olha como ele já passa para uma outra reflexão, porque a gente vem falando do dinheiro, da comida, do bem material. Mas aí ele fala: e se você quer mesmo ajudar? Será que você só pode ajudar com dinheiro? Você diz que não tem dinheiro, mas será que você só pode ajudar com isso? Será que você só pode ajudar dando um prato de comida, dando uma roupa? Tudo bem se você não tem. Mas será que não existe uma outra forma de ajudar? É o que ele pede para que a gente reflita. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar esse desejo. E é verdade, a gente tem a oportunidade de ajudar até quando está dormindo, porque a gente pode pedir, né, antes de adormecer, para que a nossa peregrinação no plano espiritual, enquanto nós dormimos, seja útil, que nós possamos ajudar alguém, mesmo que em prece, nós possamos ajudar alguém através dos nossos pensamentos. Então, existem realmente muitas possibilidades. Umas que a gente nem precisa fazer esforço físico, inclusive. Procuras e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer. Isso a gente sabe que é verdade. Todo mundo sabe fazer alguma coisa e pode parar um tempinho para fazer alguma coisa. Prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva, né? Ou seja, aquele que pode ajudar de várias formas. Então, pessoal, todos os nossos estudos aqui, né, toda uma vez que eles se tratam do Evangelho, o Evangelho está muito focado, muito preocupado com a nossa evolução. Ele traz diretrizes, ele traz ensinamentos para que nós possamos no dia a dia tentar ajustar isso ao nosso cotidiano, de modo que a gente possa fazer algo melhor para o próximo, mas que na verdade vai ser para a gente, né? A gente pensa que está fazendo para o próximo, mas quem está sendo ajudado somos nós mesmos. Então aqui é mais um capítulo desse, é mais um capítulo que ele chama atenção, porque é muito comum que a gente saia de casa, não sei onde você está, onde você mora, né? Mas aqui no Rio, ou em alguns lugares que eu já visitei, é muito comum ter morador de rua sem que você precise se distanciar muito, né? Você desce no seu prédio e já tem um morador de rua.
Você pega um transporte, entra uma pessoa pedindo. São pessoas desempregadas, são pessoas que têm uma deficiência, às vezes, de saúde, que têm uma dificuldade de encontrar um emprego. E essas pessoas é que vêm até nós pedindo uma ajuda, né? E o que ele fala aqui, se a gente não puder ajudar com dinheiro, se a gente não puder dar um prato de comida, se a gente não quiser nem se aproximar, que a gente pelo menos ajude com o pensamento, que a gente ajude com uma oração, que a gente possa se lembrar de fazer uma oração. Aí sim, pedir ajuda dos nossos espíritos, dos nossos benfeitores espirituais, para que eles nos ajudem, porque isso sim eles vão ajudar com prazer, tá bom, pessoal? Então, eu espero que esse estudo tenha feito sentido para vocês. Eu espero que no próximo momento que vocês forem solicitados a ajudar, que vocês lembrem dessas palavras e consigam ajudar pelo menos um pouquinho, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!